Podemos, fica à vontade. Bom, boa noite a todos, sejam bem-vindos ao Centro Espírita Allan Kardec. Eu quero agradecer à Secretaria de Saúde, disponibilizar o Renato Dornelles aqui, funcionário da saúde, que vem nos esclarecer a respeito de como nós devemos encaminhar para a saúde aquelas pessoas que nós detectamos que tenham tendências suicidas. Por quê? Nós, no início de setembro, no Centro Espírita Allan Kardec, no início de setembro, instituiu o projeto Ombro Amigo de Prevenção ao Suicídio. Então, nós estamos estamos nos dispondo a ajudar aquelas pessoas, e para que a gente possa fazer isso com conhecimento de causa, nós precisamos saber como é que funciona a Secretaria de Saúde, o atendimento para as pessoas que por acaso nós venhamos detectar que estão com tendência suicida. Renato, obrigado pela participação e é contigo agora. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Tem uma relação assim com o espiritismo, não sei se esse é o conceito certo de fazer, alguns familiares também que frequentam, leem livros, enfim, tem uma relação com o espiritismo. Eu acho que o espiritismo nos ajuda muito assim, nessa questão da saúde mental, apesar de que na Gaivota eu não sei qual é a nível de comunidade, se é uma comunidade grande que vocês têm, mas geralmente algumas pessoas que aderem, por ser uma coisa também mais flexível, assim, eu acho que vocês têm uma tendência assim, mais a acolher todos que chegam, apesar de um acreditar numa religião ou outra, mas aqui com certeza se sentem muito bem acolhidos, então fiquei feliz de receber assim, esse convite para estar ajudando vocês. Eu acho que além também de especificar coisas em relação ao encaminhamentos, à saúde, também de fazer uma conversa de como ajudar no nosso cotidiano, coisas que vocês já fazem, mas aqui a gente poder construir um conhecimento juntos, assim, a partir do que eu sei como psicólogo e como vocês também convivem aí no aprendizado de vida de vocês e no aprendizado de vocês junto ao espiritismo, Então, a gente sabe que agora é o Setembro Amarelo, como vocês têm o projeto Ombro Amigo. O Setembro Amarelo é uma campanha nacional de prevenção ao suicídio. A gente sabe que no mundo agora, a cada 40 segundos uma pessoa vem a tirar a vida, e a cada 3 segundos uma pessoa tenta tirar a própria vida. Então, é um dado bastante alarmante. Antigamente se tinha a ideia de que ao falar disso se incentivaria mais a prática, mas a gente vê que não, que a gente não tem como se abster de conversar sobre isso com as pessoas, porque às vezes a gente acha que isso está muito longe da gente e acaba acontecendo com um amigo, um parente, enfim, uma pessoa que está próxima, e a gente podendo ter uma empatia maior, uma consciência maior sobre o assunto, a gente pode fazer toda a diferença na vida da pessoa. Como, por exemplo, encaminhando ela para um profissional adequado, uma equipe adequada para lidar com essa situação que é bastante grave, Porque eu vejo assim, no palavreado assim, geral, assim, que as pessoas geralmente quando vão no médico, elas depois trazem um retorno dizendo que o problema dela é só psicológico, somente psicológico, como se isso fosse um problema menor, mas na verdade é um problema mais difícil ainda de lidar, porque o problema psicológico nem sempre ele vai ter uma receita exata para a gente lidar com ele. E também ele não vai depender apenas, exclusivamente da consulta com o médico, da consulta com o psiquiatra ou com um psicólogo. Ela vai depender de toda a comunidade, vai depender da família dessa pessoa que está em sofrimento. Então, não depende apenas de um procedimento que ela vai fazer lá e vai sair curada do problema ou o problema resolvido. Então, é uma questão bastante complexa e que, felizmente, hoje está mais em voga, assim, está mais valorizado, nos últimos 5, 6 anos, também com o advento das redes sociais, também as informações agora passaram a ser melhor divulgadas, assim, Então todo mundo tem uma opinião sobre isso, todo mundo gosta de conversar sobre isso. Eu acho que a gente está assim, aqui pela comunidade mesmo, Manoel Gaivota é uma cidade relativamente pequena, mas assim, muito seguidamente a gente vem sendo convidado assim, para falar sobre isso e bastante pessoas se interessando. Eu gostaria de saber de um pouco de vocês, não sei quem gostaria de falar primeiro, sobre como começou aqui esse espaço, quem é que fundou, quem é que teve essa ideia, ou quais pessoas tiveram essa ideia.
O espaço aqui é casa? Isso. A casa começou a partir do momento em que eu e a Cléia, nós morávamos lá no Rio Grande do Sul, viemos morar em Sombrio, nós ajudamos a fundar o Centro Espírita do Lado Sombrio, viemos morar aqui na praia e depois também tínhamos a ideia de trazer a doutrina espírita para Balneário Gaivota. Então, nosso centro tem 11 anos e pouco a pouco o pessoal foi chegando e hoje nós somos em torno de 10 trabalhadores. Nós temos um trabalho que nós fazemos aqui dentro do Centro Espírita, também temos um trabalho nas redes sociais, porque isso aqui que nós estamos gravando e também a nossa palestra depois, que é feita todo sábado, ela é colocada na rede social completa para que as pessoas que não podem vir ao Centro Espírita acompanhem na rede social. Nós temos em média de 40, 50 pessoas assistindo aqui e normalmente na internet dá 100, 100 e poucas pessoas acompanhando também do nosso trabalho. E aí, a respeito do Setembro Amarelo, nós há 2 anos já vínhamos fazendo alguma coisa, sempre era algo mais simples, tipo palestras. No primeiro ano, há 2 anos atrás, no ano passado, no início das nossas exposições doutrinárias, nós vimos algum texto sobre suicídio. E agora, esse ano, nós decidimos fazer um trabalho continuado. Seja o quê? É como se nós fôssemos antenas para ver quem está com problema, para encaminhar para a saúde, e se a gente puder dar um apoio espiritual, a gente ainda unir as 2 coisas, saúde e espiritual. Por isso que nós conversei com o Zé Luiz, expliquei para ele. Até o ano passado eu já tinha pensado em fazer isso, só que problemas particulares na nossa vida não conseguimos colocar em prática, então esse ano nós estamos começando esse trabalho de prevenção. Eu acho um trabalho muito interessante, até porque a questão da pessoa que atenta contra a própria vida também é uma questão espiritual, né? No sentido amplo da palavra, né? Porque a pessoa perde a fé, né? Ela não consegue mais ver sentido na vida, ela enxerga o mundo de uma forma preta e branca, ela não consegue ver o que tem de bom. Né? Isso porque os pensamentos dela, né, estão sendo distorcidos por uma doença, né? Por uma doença psicológica, partindo do princípio da psicologia, né, da psicologia como ciência. Então, nem sempre a voz daquela pessoa é a voz dela mesma que está falando ali, sim, é a voz da doença que está falando nela, né, porque muitas vezes a pessoa, quando está numa condição de fragilidade, a ponto de considerar que tirar a própria vida, né, ela já não está falando por consciência própria, né, na maioria das vezes. Então, são várias doenças psicológicas que podem acarretar na tentativa de suicídio, né? Mas nem sempre uma pessoa que se apresenta com um distúrbio psicológico, ela está livre de cometer suicídio. Pessoas que nunca foi diagnosticado nada acabam por cometer tirar a própria vida, né? Isso pode ter acontecido por uma questão de momento, que poderia ser evitável, né? Um momento de raiva, algum acontecimento muito drástico na vida, fazer com que aquela pessoa tome essa decisão. Outra questão assim, que eu percebo bastante pelo meu trabalho, assim, que desencadeia a depressão, que a depressão com certeza é a doença que mais leva, né? Boa tarde. É a questão que mais leva ao pensamento do suicídio, né? A depressão. E a depressão ela tem muita relação com... Então, a depressão ela tem uma relação muito forte também com vivências traumáticas, principalmente situações de violência, né? A gente conversa com algumas pessoas que tiveram um passado muito difícil, uma vida muito difícil, assim, né? Desde a infância, assim. Vítimas de violência ou vítimas de um momento, assim, né? Social também, né? De vulnerabilidade, de pobreza, de dificuldades, necessidades. A gente vê que as pessoas com esse histórico, elas têm uma tendência maior a apresentar esses sintomas, né, de depressão. Isso é bem frequente, assim, quase 100% dos casos. Ou uma pessoa que sofreu, né, um crime, né, uma pessoa que foi vítima de um crime também, né, que pode estar aí tendo esses sintomas. Mas a gente tem que pensar também que nem toda pessoa que tem depressão ou um outro transtorno mental, né, que pode ser momentâneo, ela vai vir a chegar ao suicídio, né, que é uma questão, é o mais grave de tudo, né, o mais grave de tudo, porque
né? A gente às vezes não consegue compreender como a pessoa tem coragem ou como a pessoa tem, enfim, chega a essa decisão, né, de tirar a própria vida. Muitas vezes a gente ouve, aquela pessoa ela não tinha motivo para isso, ela tinha boas condições atualmente, enfim, ela não passava necessidades, mas ela acabou fazendo aquilo. Então dá para a gente ver que às vezes nem sempre passa de uma questão racional, né? E sim de uma questão inconsciente mesmo, que acaba fazendo com que a pessoa tome essa atitude. Enfim, eu acho que o principal assim, é a gente conseguir se solidarizar com essas pessoas, né? Conseguir ouvir melhor essas pessoas, não julgá-las, né? Acolher da melhor maneira possível e, claro, né, sempre buscar ajuda profissional quando a pessoa toca nesse assunto, né? Porque a gente escuta também, aquele ali que falando que chama a atenção, mas assim, só pelo fato da pessoa estar falando sobre isso já é preocupante, né? Mesmo que ela não vá vir a cometer o ato, é muito preocupante uma pessoa falar que não quer mais existir, né? Uma pessoa próxima a gente não pode se omitir a isso, né? A gente tem que tentar achar alguma forma de ajudar aquela pessoa da melhor maneira possível. Renato, e quando chegar alguém aqui que a gente notar, que perceber que a pessoa falar sobre isso, como que a gente pode encaminhar para a Secretaria de Saúde? Primeiramente, assim, uma pessoa que buscar vocês aqui como referência, né, numa situação dessa. Para a gente notar, né? É escutar, né, escutá-la. Sim. Escutar toda a história dela, mostrar interesse pela história dela e incentivar a buscar um serviço de saúde nosso que é muito bom ali, porque, por exemplo, eu trabalho, né, no meu papel eu trabalho como... eu não tenho fila de espera, no caso, na verdade tenho, né? Mas eu trabalho por urgência, né? Se chega uma pessoa ali, né, com esse discurso dizendo para mim que não tem mais vontade de viver, etc., eu não vou poder marcar para daqui 2 meses uma pessoa assim, né? Então eu vou ter que achar um horário, se marcar alguém ou dar um jeito de, pelo menos, acolher aquela pessoa naquele momento, né? E criar um laço com ela, né? Conseguir um contato mais próximo para que, né, em algum momento que ela se sinta muito fragilizada, ela possa ter outra referência, né? Então é assim que a gente tem procedido. Tem dado certo, assim, eu acredito, né? A gente já trabalhou com várias pessoas assim, que passaram por essa situação e a gente pelo menos conseguiu. Claro, né, não é que aquela pessoa vai passar em um psicólogo, um psiquiatra, que a vida dela vai ser perfeita a partir dali, não, né? Ela vai ter sofrimento ainda, ela vai ter muitas dificuldades, mas ela vai ter um suporte a mais para dar dificuldade. Exatamente. E aqui seria mais um suporte, se a pessoa já tem o centro aqui como uma referência, né? Seria ótimo. E assim, a gente percebesse assim, se aumentou o nível de pessoas que tu atende devido a essa mudança que nós no país tivemos, questão do desemprego, da vulnerabilidade social que as pessoas estão vivendo, e está difícil para todos, né? Quem não tem acesso a uma rede assim, do medicamento, será que só com a conversa, assim, será que a pessoa não... É tudo um tempo de espera, às vezes, porque as pessoas não dá esse tempo de espera para ela tomar uma medicação. Eu tinha um vizinho lá que ele botava no lixo os remédios, né? E ele tomava umas, né? E coisa e tal. Então, assim, nesse sentido, eu pergunto para ti, até que ponto, né, assim, cresceu esse tipo de atendimento, né, assim, Se esse mês de tempo seria mais? Não, eu gostei muito da tua pergunta, acho bem pertinente, assim, né? O psicólogo ele trabalha no serviço público, né? O psicólogo comunitário, porque, né, na minha visão teria que ser um psicólogo comunitário, né? Eu pretendo atuar assim porque nem sempre tudo se limita, né? Os problemas se limitam a questões médicas e intrapsíquicas, né? Que estão dentro da gente. Existem problemas externos, sociais também, né? Que acarretam muito mais, né? Em momentos de tristeza e depressão. Porque se o sujeito ele já não está bem com a sua vida afetiva, né? Já está com problemas familiares e ele ainda não consegue arrumar emprego, ele não está se sentindo bem no trabalho, não está conseguindo ter renda suficiente para viver, com certeza vai... Então, o trabalho do psicólogo no sentido social também, ele vai para também achar soluções nesse sentido para a pessoa também, né? Acessando a rede, né? Como vocês estão fazendo aqui, vocês estão pedindo de que forma
também faz a mesma coisa, a gente vai encaminhar essas pessoas para outros serviços também que possam ajudá-las, né, a resolver esses problemas, enfim, né, ou resolver no momento, né, porque é complexo, seguidamente chegam pessoas assim, né, na minha sala ali, que elas estão numa vulnerabilidade completa, assim, né, tanto emocionalmente como socialmente, assim, não conseguem se inserir. Então é difícil, né, a gente não pode resolver tudo para a pessoa, mas com certeza ajuda, né, a gente vai tentar ajudar da melhor maneira possível sempre. Eu tenho a impressão de que normalmente as pessoas que levam a pensar em suicídio é muito ligado com o amor, na verdade com a falta de amor, porque assim, se a pessoa tem um relacionamento, espera do outro, que o outro ame, que tal, e aquele outro não dá essa resposta, ela se deprime, ele, no caso, né, e vai para um processo de tristeza a ponto de tentar, às vezes, até se matar, talvez até para culpar o outro, para chamar a atenção do outro. Isso é mais frequente do que as outras situações? Acontece também bastante. Dá para dizer que a questão afetiva é o que mais mexe com a pessoa, assim, porque se a gente for pegar assim, né, os estudos da psicologia, a personalidade da pessoa se forma desde a gestação, né? Talvez até antes da gestação, aquele pensamento, aquele desejo de ter o filho ou não, né, já vai estar interferindo naquele ser que vai vir. Então, por exemplo, uma mãe, uma gestante que teve muitos problemas na gestação, ou teve alguma doença, ou sofreu violência nesse momento, né, não dá para afirmar 100%, mas aquele novo ser que vai surgir ali, ele vai ter alguma dificuldade já, ele já vai ter uma fragilidade emocional um pouco, ele vai ser mais vulnerável, não significa que ele vai ser 100% um sujeito com um transtorno, né? Mas, enfim, respondendo a tua pergunta, essas questões afetivas não somente no lado amoroso, no sentido de relação conjugal, né? Mas sim no sentido afetivo num todo, né? Do amor num todo, familiar, né? Da amizade, enfim, tudo isso vai interferir, né? No desenvolvimento daquela pessoa. Então, pessoas que são mais... que elas têm uma vulnerabilidade maior no sentido emocional, elas vão tender mais a buscar essas soluções piores, né, em relação à vida. Uma delas, e a pior, é que é tirar a própria vida, né? Não conseguir ver mais sentido. E isso às vezes é deturpado, né, pela doença da pessoa. A pessoa acredita que aqueles pensamentos dela sobre o mundo, sobre as pessoas, seja verdade, mas na verdade aquilo é um pensamento que a doença está provocando nele, né? Além do trabalho do psicólogo, tem também a assistência social e, casos mais graves, o psiquiatra. Na verdade, assim, geralmente quando a gente percebe já que é um caso mais grave, a gente já procura também fazer um trabalho conjunto com o psiquiatra aí, né? Porque, enfim, se a pessoa está porque tudo é questão de grau. Oi? Sim, a gente tem o psiquiatra da cidade, da secretaria. Enfim, se a gente precisa já, dependendo do caso, porque tudo é uma questão de intensidade dos sintomas, né? Porque a ansiedade, todo mundo hoje está falando da ansiedade, né? Ela é um sintoma normal do ser humano, é impossível tu não ter ansiedade. Mas a questão é o grau, né? A depressão também, a tristeza, todo mundo sente tristeza e felicidade, né? É impossível a gente não sentir isso em algum momento, mas a questão é o grau. Se a gente está num grau muito elevado de ansiedade, que a pessoa não consegue parar quieta, né? Ou a pessoa fuma demais, enfim, né? Esses escapes, né? Esses supostos escapes, faz com que a gente tenha que tomar uma atitude já mais drástica desde o início, né? De fazer um acompanhamento mais de perto psicológico e já entrar com medicação. Mas nem todo caso de saúde mental ele é necessário a intervenção do psiquiatra, né? Isso é uma coisa que a gente vem também debatendo, assim, porque às vezes acontece da pessoa procurar direto o psiquiatra e às vezes era um problema que era resolvível, que dava para continuar sem o uso de medicação, porque a medicação ela também tem um certo prejuízo aí, né? A gente sabe que tem, né? Claro, a pessoa que está precisando, mas se a gente puder evitar, porque às vezes é um caso de momento, é uma situação que a pessoa não carrega aquilo, né? Desde não tem aquilo na genética dela, mas coisas que se produziram na vida, né? E aí acaba que começa a tomar medicação psiquiátrica, fica mais difícil de parar, de achar que só consegue ficar bem com remédio, né? Claro, tem outras pessoas que precisam fazer um tratamento mais longo psiquiátrico, né? Vai depender muito do caso. Eu gostaria que vocês compartilhassem também um pouco assim, sobre
que vocês têm conversado nesse mês, assim, né, que conclusões ou o que vocês têm pensado assim no geral sobre esse tema da saúde mental, do suicídio mesmo, vocês têm conversado mais assim? Renato, olha só, eu trabalho com adolescente e desde o ano passado a gente está enfrentando muitos problemas, né? E até ontem eu fiz a técnica da Fabiana, do barco, sim, com a turma do 7º ano da Doralina. E porque no final da técnica, depois que eu falei, eles, assim, foi bem bom, eles participaram, sim, e quando se transformou na camisa, o barco, né, porque a técnica do barco é a vida. Eu coloquei para eles assim, vamos imaginar que esse barco que eu tenho é a nossa vida, a vida de cada um. Eu disse, depois vem as tempestades, primeiro tem aquele sol bem lindo. Então eu fui explicando as coisas boas em alto mar, mas de repente veio aquela tempestade. sim, E o barco quebrou um pedacinho. Aí eu tirei um pedacinho do barco. Aí eu disse, mas o sol voltou. E aquele barco continuou. Ele mesmo que ele tentou colar aquele pedacinho, ficou uma rachadurinha, mas arrumou. Mas voltou a tempestade um pouco mais forte. E quebrou o outro lado. Eu arranquei o outro lado do barco. Mas no final, daí eu disse, mas tem uma coisa. O leme é forte. O que será que está segurando esse barco ainda? Aí o menino disse, Deus. Eu disse, é. Deus segura as nossas tempestades. Quando a gente está sem força, se vocês, quando estão assim naquele turbulento da vida de adolescente, e fui explicando. Eu disse, mas chega um momento que vocês já não conseguem mais se segurar nesse leme. Daí arranquei o leme. Daí eu disse, só que esse leme, ele é tão misericordioso que ele nos dá a chance. Aí abri e se transformou numa camisa. Eu disse, ele nos dá uma nova camisa. E todos nós vestimos essa camisa. A camisa que cada um vai vestir agora, eu disse para eles. É essa camisa que vai poder observar o coleguinha do lado. Para ver se não está com problema, que nós temos lá na Doralina, alguns colegas que simplesmente eles querem conversar contigo. A gente não tem mais tempo. Porque a falta de tempo nossa, de dar o nosso ombro, como diz o feijão, o ombro amigo, é porque nós não temos mais tempo para dar esse ombro. A pessoa conversar, chorar as mágoas. A gente dá o ombro, mas ao mesmo tempo a gente quer dizer, vai passar, não tem mais esse tempo. E isso acontece lá, acontece em todos os lugares. Em casa, é isso mesmo. Né? É difícil escutar, né, também, né? A gente vê quanto é difícil escutar o outro, principalmente quando está em sofrimento, né? Mas eu acho interessante tocar na questão dos adolescentes, porque tá bem preocupante, assim, né? Eu tenho dado prioridade mais, assim, para esse público, né? Então eu vejo que, assim, eu acho que já existia isso antes, mas agora parece que ainda tem um boom maior, porque a gente vive uma nova configuração aí, que é das redes sociais, né? Então a gente não tem como barrar isso, mas também a gente tem que analisar o que tem de positivo nisso e o que tem de negativo, né? Porque eu vejo que é frequente, sim, a questão, por exemplo, do WhatsApp, tem uns grupos de WhatsApp, eu tenho grupos de Facebook que se denominam pessoas depressivas, né? E claro, isso pode ser, se fosse melhor mediado, poderia ser bom, mas ao mesmo tempo são pessoas que criam uma identificação com a doença, enfim, eles criam uma identidade a partir da doença da depressão, né? Então, vão lá, que é um sintoma muito comum, né, de se cortar, né? Tem muitos adolescentes que fazem isso, e aí vão lá e tiram foto, uma coisa de expor também, né, que é muito dessa cultura atual, de tudo é filmado, tudo a gente tira foto, isso, claro, tem coisas boas que a gente consegue das redes, né? A gente pode com muito mais facilidade colocar boas informações para todos, como a gente está fazendo aqui, né? A tecnologia ela tem um lado bom, mas tem esse outro problema aí que a gente vai ter que lidar com eles, né? Que aí também eu acho que é questão de sensibilizar os pais, né? Informar os pais disso, que é um movimento muito forte, assim, que tem dessa questão da adolescência ela ser muito precipitada, muitas informações precipitadas que vão chegando e que ao mesmo tempo a gente não tem como evitar, né?
Porque eu me lembro quando eu tinha 12, 13 anos, eu nem sabia o que era depressão, coisa, porque eu peguei uma época ainda diferente, anos 90, né? Era diferente pra mim, o que é depressão, eu nem pensava. Nem ouvi falar nisso. É, e Ele agora... falava mesmo, né? Começou dos anos pra cá, né? Feijão. Então é uma infância diferente, né? Sim, mas não era. Era uma doença lateral, vamos dizer assim. Não era uma das principais causas de morte, que tinha outras doenças que matavam mais. Só que a gente foi cuidando das doenças piores e essas que estavam mais veladas começaram a chegar. E hoje nós estamos vendo isso aí, realmente, o Renato estava falando, até hoje vai ser que nesse mês, além do projeto Ombro Amigo, nós tivemos 2 palestrantes que faltaram e eu tinha preparado o material, então estou colocando esse material para o pessoal que vem às 7 horas, ele é a conta gota, um pouco foi na primeira semana, depois na segunda semana também faltou o palestrante, eu já tinha material que preparei, e hoje de manhã o palestrante me disse, olha, eu não vou poder ir, tem que me substituir? Não, disse que eu não veio. Como já tinha o material preparado, já vou passar. Então, nesse mês nós estamos falando bastante em prevenção. Só que nós queremos continuar isso, né? Não adianta falar só um mês, Só setembro. só setembro, depois esquece do todo ano. Então, nós estamos fazendo um trabalho, até porque nós temos também o grupo mediúnico, que é nas terças-feiras à noite, onde a gente atende espíritos, e tem sido trazidos muitos espíritos que se suicidaram. Então, como a gente está fazendo o trabalho do lado espiritual, atendendo a esses suicidas, nós vamos fazer um trabalho de prevenção agora para tentar diminuir o número de suicidas que chegam na parte espiritual. Sim, sim. Até porque esse lado suicídio do lado espiritual, a gente sabe que é uma coisa. A gente sabe porque lida com isso aí dentro, escuta a palestra. Um exemplo bem forte, como a turma já sabe, eu trabalho no sistema prisional, né? A gente não vai citar nomes, mas a gente teve uma feminina que chegou lá pelo crime que tinha cometido e tal, e pelo desespero ela acabou no segundo dia, se eu não me engano, cometendo suicídio numa celinha que fica numa celinha de isolamento sozinha. Então, assim, como tinha uma aula feminina, e elas tinham, queira ou não queira, elas tinham até um certo contato às vezes. Mas passou-se um tempo, uma delas começou a dizer que queria se matar e a gente pegou elas várias vezes se enforcando com a própria camiseta. Sim. Então, assim, eu fui chamada, era meu plantão, e o que ela dizia? Como se ela estivesse meio fora de si, dizendo que eu vou levar ela vai morrer, sabe? Como se não fosse ela mais a falar. Como se alguém já tivesse partido, dessa maneira quisesse também levar ela. Para quem não acredita, claro, fica uma coisa assim meio fantasiosa, mas eu que participei disso e vi a pessoa, eu cheguei, eu e outra colega, a entrar dentro da grade, ter que tirar a camiseta, arrancar a camiseta dela fora, porque ela ia se matar de qualquer jeito. Ela já estava até falando, ia no chão, e tudo que ela tentava meio fora de si, porque ela já não estava mais. Né? Sim. E ela tentava apertar o pescoço. Então, tudo que ela fazia, da mesma maneira que ela tinha se matado. E passou um tempo, depois, claro, ela foi atendida, tem psicólogo e tal, né? E medicação, e até espiritual, um pouco foi atendido. Eu digo um pouco porque faltou muito desse lado. E daí ela disse que ela, por si só, ela nunca teve esse pensamento suicida, né? Sim. Que vinha como se fosse uma força maior. Ela falou sobre isso depois? Ela falou que depois de ter ouvido. Sim, depois de ter acontecido, daí assim, ela pegou a Bíblia, começou a ler, porque o lado espiritual é mais do evangelho, que a gente chama de crente. Dos evangélicos. Então, assim, foi um momento, foi aquele que estava mais próximo e que chegou até ela, né? Ela se negou, assim, enquanto estava naquele estado meio... Mas aí depois ela aceitou e ela comentou isso. Ela disse, não, eu por mim, eu sozinha nunca pensei, mas eu tinha uma força, eu queria ir para aquele lado. Ela parece que me chamava para ir para aquele lado onde tinha acontecido. Então, assim, queira ou não queira, a pessoa quando enfraquece também, não só fisicamente, mas espiritualmente, ela começa a levar para uns pensamentos mais fortes. E vocês, assim, com certeza, porque eu já conversei com pessoas, assim, que são adeptas, assim, mais ao pensamento espírita e que eram pessoas realmente depressivas também, né? Então,
a fé, assim, esse entendimento, esse estudo ajudava muito a pessoa a voltar, né, a se conscientizar nesses momentos aí que tinha essa questão do suicídio ou de uma depressão muito forte, né? Então é muito importante, assim, eu acho muito importante vocês estarem preocupados assim, com essa questão, e, né, porque é uma doença de alma, né? Essa questão da alma É a doença do século, né? O Renato, quando se a gente tem aqui que a gente manda lá falar contigo? Pode mandar ir lá no posto falar com uma recepção lá pra gente ver que medida a gente vai tomar, né? Ah, tá. Mas se a pessoa tiver com um problema lá, se eu tiver, porque às vezes eu estou à disposição lá, ou falta alguém, ou tem uns minutinhos ali, eu estou sempre à disposição de chegar lá. Porque às vezes as pessoas se melindram porque é uma coisa bem delicada, né? Tem vergonha, às vezes não sabe como é que funciona lá Isso, dentro. por isso que eu tô... então, Por isso que nós convidamos a Secretaria de Saúde para nos esclarecer como é que a gente faz para encaminhar, porque tem, se a gente se manda lá comigo também tem a questão assim, ó, não necessariamente vai precisar passar pelo médico, porque a gente tem essa ideia, né? Primeiro tem que ser para o médico e depois psicólogo. Não, se chegar lá com crise, a gente vai acolher. As técnicas mesmo de enfermagem falar, elas já têm uma boa comunicação, assim, elas falam, ali é complicado. Daí eu já vou tomar alguma atitude, assim, né? De pelo menos marcar um tempo mais próximo com aquela pessoa, se não puder na hora, porque também tem muitas pessoas precisando, né? Às vezes a gente não tem como tirar uma para botar outra, mas a gente dá um jeito sempre, assim. Quando realmente é um caso grave, porque às vezes não é uma coisa que dá para ir levando, tem, né? Às vezes tem uma criança ali, chegam às vezes pais e meu filho tem dificuldade de aprendizado só, e eu vejo que é só isso, e daí eu vou ter que dar uma postergada, porque já é um só, né? E população, pelo menos ali dessa parte, né, que atende adolescente e criança, só eu na saúde. Então daí às vezes a gente vai ter que ir jogando com isso, assim, né? Eu não posso fazer uma lista burocrática, assim, não, daqui 2 meses tu vem aqui, não posso, não fazer isso. Boa noite. Quando as situações de crise se apresentam. Gente, mais alguma pergunta? Então vou agradecer ao Renato, peço que leve agradecimento também ao secretário de Saúde, ao Zé Luiz, por estar nos trazendo aqui todo esse conhecimento de como nós encaminharmos aqueles que nós detectarmos que estão com tendência a suicídio para serem atendidos no sistema de saúde. Espero que não encaminhamos ninguém, mas tomara, né? Mas a gente sabe que com certeza tem muita gente precisando de ajuda e nós vamos tentar. Renato, obrigado e que Deus te abençoe. Agradeço também a todos, acho que foi muito produtivo, foi muito bacana aqui, a gente ter feito essa roda, acho que ficou melhor, né? Todo mundo pôde participar também, né? Todo mundo gosta de falar também um pouco, né? É sempre bom. É isso? Tá certo, Obrigado.